Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima. Que vocês tenham hoje um dia lindo e maravilhoso com a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, hoje eu vou falar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sobre Esaú e os réprobos, e sobre a leitura do Catecismo, os números de 1275 até 1277, sobre o batismo, sacramento, e 2 Coríntios, capítulo 5, a obra da reconciliação. Vou procurar fazer uma reflexão juntando essas três leituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos primeiro, então, ao Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que vai ser o número 185 e o 186 e 189. Vamos à leitura. Esaú, figura dos réprobos. Antes de comentar esta bela história, é necessário fazer notar que no dizer dos santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados. Esaú, por seu lado, é figura dos réprobos. Para verificar isso, basta examinar o procedimento de um e de outro. Esaú, primogênito, era forte de constituição robusta, sagaz e hábil no manejo do arco e da arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua própria força e engenho, trabalhava só fora de casa. Não se preocupava muito em agradar a Rebeca, sua mãe, e nada fazia para se tornar agradável. Era de tal maneira ávido e escravo da gula que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Era como Caim, muito invejoso em relação ao seu irmão Jacó, a quem perseguia pertinazmente. Eis como se comportam diariamente os réprobos. Confiam nas próprias forças e habilidades para os seus negócios terrenos, e quanto mais hábeis são e iluminados para as coisas da terra, tanto menos o são para as coisas do céu. Vamos ao 189. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, ou seja, a possessão do paraíso, por um prato de lentilhas que são os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem se preocuparem, como fez Esaú, de se tornarem dignos das bênçãos do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus prazeres, vendendo por um breve momento de gozo, por uma vil fumarada de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência e a sua herança do céu. Então aqui, pela história da Bíblia, nós conhecemos, que os dois irmãos, Jacó e Esaú, eram totalmente um oposto ao outro, diferentes. E sua irmã Rebeca sempre tinha uma proximidade maior com seu filho Jacó, que é aquele filho obediente aos pais, que é aquele filho que ficava cuidando de seus pais em casa, enquanto seu irmão Esaú era totalmente oposto, vivia fora de casa, vivia para os prazeres da terra, do mundo, enquanto que o outro via a graça em acompanhar sua família, cuidar de seus pais. Então,
Aqui é prefigurada a figura de Jacó como a figura de Jesus Cristo, o filho obediente aos seus pais, né? E então ele é visto aqui como um predestinado a receber a graça batismal, a herança do céu. Enquanto que seu irmão Esaú, ele não ostentava as coisas do céu, mas sim as coisas da terra, e que lhe dessem algum tipo de prazer, né? Como no caso a gula, e por tão pouco ele vendeu a sua graça de ir para o paraíso, pois ele só se apegava aos bens da terra e não às coisas celestiais que vão entregar a todos nós a herança do céu, para todos aqueles que buscam essa riqueza. Agora vamos ler sobre o Catecismo da Igreja Católica, sobre o batismo, número 1275. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação, a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo, em vista da sua transformação nele. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos tenho ordenado, conforme Mateus capítulo 28. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, segundo a vontade do Senhor. Ele é necessário para a salvação, como a própria igreja, na qual o batismo introduz. Então, pelo batismo, nós iniciamos a nossa vida cristã como filhos adotivos de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, que é o próprio corpo e sangue de Cristo, que vai nos alimentar nessa transformação de uma vida nova. Vamos ganhar novas vestimentas na graça do batismo, pelo sacramento, e vamos também usufruir da Eucaristia, que é o próprio corpo e sangue de Cristo da Igreja, o que nos faz também nos levar para a confirmação desse batismo, que é o sacramento da Crisma. Como é importante nascer numa vida nova em Cristo. E o batismo é o primeiro sacramento que nos torna filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus e nos introduz na Igreja de Cristo para a nossa salvação. Então, os filhos que estão batizados na Santa Igreja Católica não dispensam as graças que vêm do céu e se configuram na pessoa de Cristo Jesus, fazendo como Jacó fez, em obediência ao pai, à mãe, fazendo prevalecer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, como foi o caso de Esaú. Vamos à leitura. 2 Coríntios, a obra da reconciliação, do 11 ao 16, versículos. Compenetrados do temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Estamos a descoberto aos olhos de Deus, e espero que o estejamos também ante as vossas consciências. Não estamos a gabar-nos ante os vossos olhos, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa. Tereis assim o que responder àqueles que se prevalecem das aparências e não do que há no coração. De fato, se ficarmos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. E se raciocinamos sobriamente, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso,
nós daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano, muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não julgamos assim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse texto de São Paulo fala sobre a nossa obra que nós devemos fazer como batizados em Cristo Jesus pela Santíssima Trindade durante a nossa vida cristã. Que nós temos essa alegria de levarmos a luz de Deus para a própria alegria e glória e honra de nosso Deus, Senhor, na sua luz. E não vivermos de aparência, mas sim vivermos daquilo que está sendo semeado em nosso coração pelo poder do Espírito Santo e nos arrebatarmos nos sentidos pelo nosso próprio Deus e não nada pelas coisas do mundo. E nós usarmos a nossa razão também por nossos irmãos, de forma sóbria, de forma sincera, correta, nas coisas que agradam a Deus. Então o amor de Deus nos constrange porque Ele morreu por nós. E também assim devemos morrer para as coisas do mundo. E se somos realmente aqueles cristãos que vivem bem o seu batismo, morremos por nosso Senhor Jesus Cristo e vivemos por Ele. Assim, conhecemos o comportamento que agradava a mãe Rebeca, de Jacó. Jacó, aquele filho que vivia pela sua família, que honrava seu pai, honrava sua mãe. Assim como também devemos honrar o nosso Pai que está no céu e a nossa mãe também, Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado. E que nossa Mãe Maria Santíssima nos proteja. Obrigado, meus queridos irmãos.